A maioria dos nossos vendedores, eles ligam para os clientes se apresentando como consultor financeiro, né? Levando solução financeira. Agora, vocês já pararam para pensar que muitos de nós, eu falo porque eu já passei por isso, né? Quem nunca teve uma crise financeira na vida? Então, eu já vendi para um cliente uma solução financeira que, na verdade, eu queria que ela fosse a minha. Então, quando a gente fala para o nosso cliente que eu vou levar uma solução financeira, que eu sou um consultor financeiro, às vezes pode ser contraditório se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou vendendo. Então, primeiro, para começar a nossa live de hoje, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Será que a gente não está sendo contraditório com o nosso cliente ou com as nossas práticas? Será que a gente está vendendo muito mais aquilo que nós precisávamos comprar? Será que eu estou mostrando para as pessoas o que fazer, mas com aquele velho ditado, que a minha família, eu sempre escutei isso, em todo meio que eu cresci, eu sempre escutei isso. Ah, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pessoal, é a frase mais incoerente que eu já ouvi na vida. Por quê? Vamos pegar as nossas crianças, por exemplo, as pessoas que a gente influencia, como que elas se comportam a partir do exemplo, né? Uma criança, por exemplo, se você fala com ela, menino, não faz isso, igual um pai que é fumante e fala, você nunca vai fumar um cigarro na vida, meu filho. E aí a criança cresce e fuma, né? Ah, não, você não pode beber com um copo na mão. Então, assim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, perante as pessoas, interfere de acordo com o exemplo. Se você está fazendo assim, eu vou fazer igual, ou eu vou fazer totalmente o contrário, né? Falando de modelos, de crenças e de como que a nossa vida financeira é formada ao longo da vida, tudo depende daquilo que você viu, ouviu e sentiu lá na infância ou na maior parte da sua vida, no meio que você está inserido. Então, se você diz para as pessoas para fazer aquilo que você está falando, mas você não está fazendo, não faça como eu faço, você está sendo incoerente, né? Você não está tendo constância e está indo contra os seus próprios princípios. Porque você quer o bem do outro, mas não quer o bem de si mesmo? Né? Então não faz sentido. Então o que eu quero trazer para vocês, primeiro, é que as nossas crenças financeiras interferem diretamente no nosso bolso muito mais do que o nosso comportamento com o dinheiro. As nossas decisões perante a nossa vida financeira dependem da nossa formação de crenças. Traz a tela para mim, por favor, Ricardo. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, pessoal. O que é crença? Crença é tudo aquilo que crença é tudo aquilo que a gente tem como verdade absoluta, tudo aquilo que tem na nossa formação, na nossa identidade, tudo aquilo que eu acredito como certo, como errado, e muitas coisas estão no nosso inconsciente. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu já tentei mudar isso e não consigo, eu estou tendo prejuízos financeiros e eu não sei por que eu não consigo mudar isso. Porque muitas vezes você não aprendeu como, você não sabe como fazer isso, pessoal. Então, se você cresceu num ambiente em que os seus pais ou quem representou esse papel de pai, de mãe na sua vida, eu, por exemplo, fui criada pela minha avó e pela minha mãe, mas muito mais tempo com a minha avó. Então, tudo que eu vivenciei na minha infância com os meus avós interferiram na minha vida financeira. Por quê? As nossas crenças, elas são formadas a partir dos 0 aos 12 anos, praticamente. Então, tudo que a gente ouve, vê e sente transforma nas nossas verdades, que ficam presas lá no nosso inconsciente, que ficam lá, mesmo sem a gente saber, está tudo lá instalado, porque a nossa mente é como se fosse um programa de computador. Pensa, você tem um computador que você acabou de comprar, tá lá naquela versão limpa do Windows, certo? E daí,
ao longo da sua utilização, você vai instalando programa por programa, né? Serviço por serviço, de acordo com a sua necessidade, de acordo com as demandas do dia a dia. A nossa mente é como se fosse esse computador em branco e que você vai instalando, assim como um celular, que você vai colocando aplicativo por aplicativo de acordo com a necessidade de uso no dia a dia. A nossa mente é a mesma coisa. Vem lá a instalação dos programas de necessidade básica a partir da alimentação, a partir da necessidade de estima, de carinho, de afeto, e na pirâmide das necessidades básicas envolve totalmente as nossas crenças financeiras.